Vamos lá. Meu bom dia a todos. Eu agradeço o convite para nós estudarmos a palavra nesta manhã. Como eu disse no início, né, eu não sou pregadora, eu sou disponível. Então, onde precisar, nós estamos aí. Mas eu agradeço o convite, né? E nessa manhã, o Espírito Santo me inspirou a meditarmos na palavra de Deus falando sobre o engano. E eu gostaria que os irmãos, aqueles que tiverem a Bíblia, abrissem a Bíblia lá em Gênesis 3, né, que vem falando aonde que surgiu o engano, de quem que ele veio, né? Gênesis 3 vem falando assim, o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o restante da história nós conhecemos, né? Eva foi enganada, comeu desse fruto proibido, deu também a seu marido, e a humanidade caiu em pecado, passou o domínio e a autoridade que Deus tinha dado para eles, para o inimigo. Então, a mensagem principal hoje é que nós devemos estar atentos para que ninguém nos engane. Agora vamos lá em Mateus 24, versículo 4 e 5. Jesus, quando esteve aqui na terra, no ministério dele, ele também fez essa advertência. Mateus 24, no versículo 4, está escrito assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Eles estavam no Monte das Oliveiras, estavam sentados, estavam num momento com os discípulos, né? E ali, Jesus, ele deixou esse recado para os discípulos e também para nós, para mim e para você. E ele lhes respondeu, perdão: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Voltando aqui, é, a irmã Ellen White, nós temos o privilégio de termos esse preparo, de sermos alertados. E no livro Eventos Finais, no capítulo 11, vem falando assim: enganos satânicos nos últimos dias. Na página 155 vem falando assim: sob o disfarce do cristianismo. Então, nós temos um inimigo que ele é o chefe maior, não vamos falar nem PhD, né? É um master no engano. Então, sobre o disfarce do cristianismo nesses últimos dias, a irmã Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu assim: aproximamo-nos do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível. Ele está agindo com seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Isso foi escrito no manuscrito, volume 8, página 348. A palavra de Deus declara que, quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Manuscrito 125, escreveu em 1901. Como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja.
Sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Está no Grande Conflito, página 588. Então, os enganos do inimigo vão começar dentro da igreja, sob o disfarce de cristianismo, porque nós estamos apercebidos quanto às coisas do mal no mundo, mas com relação às coisas de visão, aparência religiosa, elas são mais bem aceitas. E isso pode levar a pessoa à perdição, que o objetivo do inimigo é esse, que nós percamos a salvação que Cristo garantiu na cruz por nós. E a irmã White teve visão aqui, ó, até mesmo na igreja adventista. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Outra coisa que os enganos dos últimos dias, espíritos de mentira contradizem as escrituras. Você já deve ter visto por aí mensagens maravilhosas, mas que sustentam mentiras que a palavra de Deus coloca claramente. Por exemplo, a, a doutrina de que a alma ela é eterna, a imortalidade da alma. Aqui vem também outro grande engano dos últimos dias, falsos reavivamentos. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Então, nós temos que estar atentos. Falsos reavivamentos. Outra coisa, a música tornar-se-á um laço. Muitas músicas que estão sendo tocadas, elas são uma sessão de hipnose. Vocês têm ouvido hinos que duram 12 minutos, 10 minutos ou mais. Aí você começa, é um hino que fala sobre Deus, mas você começa a cantar esses hinos, ele não tem uma adoração a Deus. Vai repetindo, 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 repetindo. Você começa a cantar também, você começa a repetir. As pessoas do mundo começam a repetir, as pessoas que não têm compromisso com Deus começam a repetir. Então, a música, ela é também um dos instrumentos de engano dos últimos dias. As coisas que descreveste como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. A balbúrdia de barulho choca os sentimentos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isso é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro.
Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Da Mensagem Escolhida, volume 2, página 36 e 38. Outro engano dos últimos dias, o falso falar em línguas. O fanatismo, a exaltação, o falso falar em línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados os postos na igreja por Deus, dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião a menos que experimentem momentos de prazer e de gozo. Esforçam-se por isso, chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. Então, nós temos que estar atento também contra esses enganos. E segundo a Bíblia, se alguém falar em outras línguas, tem que ter um intérprete. E não é confusão. Anjos maus aparecem como seres humanos. Satanás usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Então, a guerra, ela é real. A guerra, ela é real. Então, nós não devemos estar enganados por essas coisas. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no sétimo capítulo de Efésios. Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Mensagem Escolhida, volume 3, página 411. Personificação dos mortos. Aqui a gente não precisa nem debater, né? O espiritismo está tomando conta, pessoas falam que estão vendo seus mortos, pessoas falam que. Um dia desse eu vi até um depoimento que no Brasil aconteceu isso. Uma pessoa foi absolvida de um crime, porque no tribunal eles aceitaram uma carta psicografada. Enganar é a especialidade do inimigo. Então, escrever igual uma pessoa, aparecer igual uma pessoa, isso é muito fácil para o mal. E a Bíblia diz claramente que os mortos, eles não têm acesso algum aqui na terra, já pereceu todo o seu desejo, todo o seu amor, seu ódio, suas preocupações desse mundo acabaram, eles jazem na região do silêncio. E tem muita gente, um dia desse eu vi até uma pessoa adventista postando na rede social, fiquei até chocada. Ela falando, a pessoa perdeu um ente querido, ela postou lá, tá junto com Deus. Gente, não está com Deus. A Bíblia diz claramente que os mortos, quando Jesus retornar aos salvos, eles ressurgirão, transformados para estarem com o Senhor, e os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Qualquer história, por mais bonita ou mais envolvente que seja, é mentira, é engano. Vou contar uma breve experiência de uma irmã na igreja que eu frequentei no Brasil. Ela era uma pessoa que ela era apaixonada pela mãe. Graças a Deus, quando os filhos amam os seus pais, né? Honram seus pais. Mas a mãe dela teve uma doença muito grave e faleceu. E ela não aceitava a morte da mãe. Ela ficou assim uns 2 anos de luto ou mais. Ela só vivia chorando, deu uma depressão, e chorando, chorando, chorando. Aí um dia ela estava em casa.
E ela chorando lá na cama, "Ah, saudade da minha mãe e tal, tal." Diz ela assim, da cama dela dava para ver o sofá. Quando ela olhou para o sofá, ela viu a mãe dela sentada. A mãe dela falou assim: Ô, minha filha, a voz da mãe dela. Eu vim para poder. eh, Você está sofrendo muito com a minha saída, com a minha partida, mas eu estou num lugar de luz. Eu vim para te confortar. Ah, falou assim, que deu uma alegria tão grande no coração dela. Ela levantou da cama. Ela deu um passo. Quando ela deu o segundo para ir em direção ao sofá, na cabeça dela veio o versículo: Os mortos não sabem de coisa alguma. Desapareceu o seu ódio. Ela falou assim, aí ela lembrou assim, ela falou: os mortos não têm comunhão com os vivos? Aí aquilo sumiu da frente dela. Ela falou assim: Senhor do céu. Mas ela agradeceu a Deus, porque a partir daquele momento ali, ela foi curada daquele luto eterno que ela estava tendo. Já tinha 2 anos e pouco. Então, o inimigo, ele não está para brincadeira. Ele vai tentar nos enganar de qualquer forma. Outro engano do inimigo dos últimos dias: Satanás personifica Cristo. Aqui em Mateus 24 vem falando, também do princípio das dores. Jesus falou assim, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Então, um dos objetivos do inimigo é fazer grandes sinais, grandes prodígios. No versículo 11 também vem falando, ó, na Bíblia, Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, esses milagres especiais que vêm, grandes milagres, não digo que não vão acontecer, mas nisso não pode estar baseado a nossa fé. Nem todas as pessoas que Cristo curou quando ele esteve na terra, elas foram salvas. E Jesus falou que ele fazia curas por causa da dureza do coração humano e também para aliviar o sofrimento das pessoas. Mas o objetivo maior dele não era curar, era mostrar para a humanidade quem é o Pai. Satanás se assemelha a Cristo em todos os sentidos. Então, há, porém, um limite ao qual Satanás não pode ir. E aí ele chama em seu auxílio o engano e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, ele apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Cristo vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, e até onde possa chegar a simples aparência, isso não enganará ninguém, senão aos que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Viu aí o ponto? Não é só um milagre. Se não quer, se não aceita o que a palavra diz, não estuda a palavra, esse coração resiste às verdades de Deus. Então, nesse coração, o inimigo vai enganar, porque nós só temos dois lados. Ou somos de Cristo, ou somos do inimigo. E para ser de Cristo, nós temos que fazer uma escolha, renunciar a nós mesmos, estudar a palavra, receber a orientação do Espírito Santo e sermos guiados na verdade por Deus. O outro engano do inimigo, né? Como a falsificação difere do que é genuíno. Não será permitido ao inimigo imitar a maneira do advento de Cristo. Está no Grande Conflito 625, nessa página. Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo, realizando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. Que havemos de fazer? Dizer-lhes que Cristo nos acautelou contra semelhante adversário,
o qual é o pior inimigo do homem, mas afirma ser Deus. E que quando se der o aparecimento de Cristo, isso será com poder e grande glória, acompanhado por miríades e miríades de anjos, e que quando ele vier, lhe reconheceremos a voz. Tá vendo? Devemos estar atentos. Nós estamos diante do inimigo desesperado. Ele está desesperado porque ele tem pouco tempo para agir. E ele usa de todos os artifícios para tentar nos enganar. Então, temos que estar firmados na palavra. Eu separei outros textos bíblicos aqui. É, peraí um pouquinho. 1 Coríntios 15:33. Ó. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós que acreditamos na vinda do nosso Deus, nós também deveríamos viver com o tempo regrado. Não nos dispersarmos com más conversações, perder tempo com redes sociais. Eu não digo que não é para você ver ou acompanhar, mas quanto tempo você gasta nisso? Quanto tempo eu gasto nisso? Isso aqui pode ser classificado como más conversações, que às vezes as pessoas dão opinião em coisas que não condiz com a sua fé. Ou às vezes fica rindo, apoiando coisas que não condiz com a sua fé, isso vai minando o nosso caminhar com Deus. Outra passagem que nós temos aqui, 1 João 3, no versículo 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. 1 Coríntios 3, 7. 1 João, perdão, 3:7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, não vos deixeis enganar por ninguém. O tempo todo, o inimigo está trabalhando para tentar nos enganar, porque a arma que ele tem é essa, o engano. E vai ser assim até o fim. Você vê lá depois do milênio, quando os mortos, infelizmente, aqueles que ressuscitarem e querem Deus que nenhum de nós estejamos lá, quem estiver na segunda ressurreição, vai continuar sendo enganado porque deram ouvidos para o seu líder. Quando? Na descida da cidade santa, lembra? Em Apocalipse está escrito? Que quando a cidade santa descer, o que ele vai falar, o inimigo? Vamos tomar a cidade. Vamos tomar a cidade. A cidade é dele? Ele construiu a cidade? Foi ele que desceu a cidade do céu? Não. Vai estar enganando. Então, nós temos que estar alertas, temos que estar orando, buscando a Deus, para que nós não sejamos enganados. Porque o inimigo ele está a todo instante, ele está com foco 100% para tentar nos enganar. Eu vou contar para vocês uma breve história que aconteceu na minha família. Isso já tem há muito tempo atrás, teve uma irmã minha que ela ficou gravemente enferma, mas muito mal mesmo. Aí os médicos desenganaram e falou assim, leva para casa, pelo menos ela pode ter uma despedida melhor, ela pode estar entre a família, entre vocês. E assim nós fizemos, levamos para casa, ela ficou extremamente mal. Era assim, morre hoje, morre amanhã, muito mal mesmo. E tinha uma irmã minha que morava no interior, na roça, e ela não tinha, ela dava aula na roça, não tinha como ela estar lá direto, então ela vinha nos finais de semana. E a minha irmã um dia virou para mim e falou assim, e a minha irmã é adventista há muitos anos. Minha irmã virou para mim e falou assim, Liane, é, eu acho que eu vou sair da igreja adventista. Quê? Eu vou sair da igreja adventista. Eu falei assim, ah, tá. Então você sai mesmo. Você está certo.
Sai da igreja adventista. Mas me fala aí, por que que você quer sair? Ah, porque na igreja adventista não tem poder. Menina, mas como que você está certa mesmo? Na igreja adventista tem poder nenhum. Sai da igreja mesmo, né? E mais o quê? Ah, porque não fala em línguas. Se isso mesmo. E mais o quê? Não, porque nos outros lugares eles fazem milagres. Pessoas que têm doenças, doenças incuráveis, elas são curadas. E pessoas prosperam financeiramente, compra casa, compra carro. E eu peguei e falei para ela assim, minha irmã, você sabe que você está certíssima. Sai da igreja adventista mesmo e nunca mais volta. Se você estiver passando numa calçada e você vê a placa lá na frente, Igreja Adventista do Sétimo Dia, se possível for, você virar a esquina, você vira, se estiver antes da igreja, ou senão você passa do outro lado da calçada, ou melhor, você volta, mas não vá na igreja nunca mais, porque na Igreja Adventista não tem poder. Mas vou falar com você o seguinte, agora eu posso falar? Pode. Engraçado. Mas por que que você está tendo essas ideias? Ah, assisto o programa tal, e tal, 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 e lá faz muito milagre. Eu falei assim: você está na igreja há muito mais tempo do que eu. Eu tenho pouco tempo que eu fui batizada. Mas vou te falar uma coisa. O que você está falando aí, esse pouco tempo que eu estou na igreja, lá, todas as vezes que eu vou, e quem vai pregar, e na escola sabatina, eles incentivam você a estudar a Bíblia. Você orar no mínimo 3 vezes ao dia, os horários de Daniel, de manhã, à tarde e à noite, no mínimo 3 dias. E você fazer jejum, buscar o poder de Deus, você falar com Deus. Mesmo que você não puder ajoelhar num lugar, você tá cantando louvores. Eu olhei para ela e falei assim: você tem feito isso? Ela não respondeu nada, o silêncio respondeu. Aí eu falei com ela assim: então, minha irmã, ó. Antes de você sair, eu vou te dar total apoio para você não ficar na igreja adventista, porque nela não tem poder. Você vai para casa e você vai fazer essas coisas que eu te falei. Você vai orar no mínimo 3 vezes ao dia. Você vai estudar a sua lição todos os dias. Você vai fazer seu ano bíblico e você vai orar a Deus. Se dentro de um mês Deus não te responder, sai da igreja adventista, saia e nunca mais volte, por favor. Aí ela falou assim: ok. Ela foi embora para casa, que ela morava no interior, né? Aí, daí 2 semanas, ela voltou. Ela voltou, e ela voltou assim, até com os olhos estatalados. Ela falou assim: Miane, eu tenho que contar um negócio. O que que foi, Lúcia? Menina, você lembra que você conversou comigo? Sim, eu lembro. Eu levei aquilo a sério. Eu falei assim: mas eu estava falando sério mesmo. Eu fui para casa, eu comecei a orar nos horários que você falou, que está na Bíblia, tá na Bíblia as orações de Daniel, de manhã à tarde e à noite. Eu estudei minha lição, estava orando a Bíblia, e você não acredita. Eu falei assim, Deus me respondeu. Ele me respondeu. Deus, ele se relaciona conosco. Deus é vivo. Ela falou assim, eu estava orando lá em casa. Deus falou comigo. Ele falou assim, ele me mostrou a nossa irmã, ele mostrou a nossa... Ela falou assim, eu não sei te explicar como. Mas eu vi a nossa casa aqui, ó, tinha um monte de anjo rodando em volta da casa com espada de fogo. E ele falou assim, ó, eu já dei ordem para os meus anjos para guardar a sua irmã e ela não vai morrer, eu vou curá-la. No meu tempo eu vou curá-la. E realmente ele curou. Isso tem mais de 20 anos. O médico deu 2 meses de vida para minha irmã e ela está viva para a honra e glória de Cristo Jesus. E a minha irmã, ela firmou-se com Deus. Ela consertou a vida dela com Deus. Ela estava desviada, ela ia na igreja, mas ela não participava da programação da igreja. Ela casou, consertou a vida dela, ela batizou e hoje ela é diaconisa na igreja. Então, nós devemos estar alerta contra os enganos do inimigo. Ele vem nas coisas mais sutis, às vezes numa alimentação, com amizades, com aquilo que você vê, que é o caso da minha irmã, ela estava procurando. Aí, na época, eu falei com ela assim,
que ela estava pegando carona na fé dos outros, que a fé ela tem que ser construída individualmente. Nós temos que crescer individualmente na fé. Nós nos congregamos como igreja, mas na fé nós temos que crescer individualmente. Porque eu falei com ela assim, cada um tem que a irmã Márcia já nos falou que nós temos que ter músculos espirituais. E eu usei aquele exemplo até patético, né? Se eu estiver com fome e você se alimentar, eu vou continuar com fome do mesmo jeito. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Eu tenho que buscar a Deus. Eu não posso só depender da fé do meu pastor, da fé da liderança. Nós temos que nos reunirmos como irmãos, mas individualmente nós temos que estarmos buscando a Deus. Essa necessidade ela é individual. E aqui, o último versículo, o penúltimo, perdão, Jeremias 17:9 vem falando assim: ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Corrupto, quem o conhecerá? Então, nós não devemos ser guiados pelas emoções. Nós temos que ser razão. Nós temos que ter comunhão com Deus. Nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina ou por movimentos que aparecem por aí. Isso pode acontecer, dar lugar na nossa vida, se nós não estivermos ligados com Deus. Então, lembre-se disso. A palavra de Deus diz que o inimigo é como um leão que ruge ao derredor procurando alguém para tragar, para devorar. Ele não está brincando. Então, que venhamos estar alerta, meus irmãos, contra as ciladas que nós estamos vendo nos nossos últimos dias. Nós estamos vendo. Então, as pessoas estão sendo muito levadas para esse lado, mas você pode observar que esses movimentos, esses lugares, eles não estudam a Bíblia a fundo. Eles não estudam, e todos eles vêm falando contra o Santo Sábado. E vêm pegando passagens da Bíblia que vem falando os sábados. Sábados, em plural na Bíblia, eram as festas cerimoniais. Isso aí, Jesus acabou, porque ele cumpriu como cordeiro. Quando ele morreu, está escrito lá na Bíblia, nos Evangelhos, que o véu do santuário rasgou, veio uma mão do céu, né? Rasgou aquele véu de alto a baixo, aquele lugar que ninguém podia entrar, só o sacerdote uma vez por ano, e ainda com o pé amarrado e com sininhos nos pés, era um lugar santíssimo. Então, Jesus, ele cumpriu isso aí. Os sábados, as festas de lua nova. Então, isso aí foi abolido. Mas o santo sábado de Deus, ele permanece. E outra coisa, a igreja adventista, ela não te salva. A doutrina dela te salva. Foi a bênção que Deus colocou na terra para nos guiar na verdade. Os dias que nós estamos vivendo são dias de engano. Engano na alimentação, engano no vestir, engano nos ensinos da Bíblia, tudo errado. E Deus nos chamou para isso. Ele nos deu a bênção de pertencer a essa igreja. Não é essa igreja que vai nos salvar, é Jesus que nos salva, porque é Ele que morreu na cruz. Mas essa igreja, Deus nos deu o privilégio de nós podermos andar nessa terra e sermos vencedores. Vamos levar a sério o que Deus deu para a igreja adventista. A nossa mensagem de saúde. Não vamos brincar. É sério. É sério. O resultado disso é engano. Nós temos que, ainda que nós não gostemos, nós temos que nos esforçar para mudar a nossa alimentação. Eu não estou aqui falando quanto que você come, mas você mesmo faça a análise. O que você tem colocado na sua boca é para a glória de Deus ou para a glória do homem? Tem satisfeito a você ou aquilo que Deus diz? Então, meus irmãos, essa é a pequena mensagem para hoje. Desculpa que eu estendi o tempo, mas é a reflexão para hoje e para a nossa vida. Guarde que ninguém vos engane, porque o nosso Deus, ele é o Deus da verdade. Aqui no final, aqui, Apocalipse 22:6, ele disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, a mensagem que Deus deu para nós, a Bíblia, o Espírito de profecia, é uma forma de nós nos guardarmos, não sermos enganados. E mais do que isso, sermos vencedores em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que você guarda no coração para a honra e glória de Cristo Jesus.